podes. Ok, então vou aqui partilhar. Tens de permitir a partilha, eu ainda não tenho permissão para partilhar. Epa. Ora, acho que está. Ok, então vou partilhar. Conseguem ver, certo? Conseguimos. Sim, sim. Certo. Sim. Ok, então vou só meter isto em tela ceia e pronto. Então vou começar. Ah, então, boa tarde a todos por estarem aqui. Agradeço por estarem aqui, aliás. Sou Stefano Sequeira e venho falar aqui um pouco sobre o trabalho que tenho estado a desenvolver no âmbito da Bolsa da Gulbenkian dos Novos Talentos da Matemática. Queria começar por agradecer desde já à organização pela oportunidade de estar aqui a apresentar o meu trabalho. É uma felicidade poder estar a falar um pouco daquilo que eu tenho estado a fazer e a desenvolver no âmbito da Bolsa. E agradeço também a todos vocês que estão aqui a ouvir esta palestra e que estão curiosos também de saber um pouco daquilo que tenho estado a desenvolver. Portanto, vou então começar. O meu trabalho enquadra-se dentro da área da complexidade computacional, que no fundo é uma área da ciência da computação teórica que estuda a quantidade de recursos que um algoritmo requer para ser executado, como o tempo, o espaço, número de operações, etc., dito de grosso modo, e classifica problemas de acordo com a sua dificuldade, sendo um problema tanto mais difícil, por assim dizer, quanto maior o número de recursos necessários para um dado algoritmo resolver o problema. E, no fundo, podemos ver complexidade computacional como, ou melhor dizendo, classe de complexidade computacional como caixas que colocam problemas matemáticos de acordo com a sua dificuldade, de acordo com os seus tipos de recursos. E, no fundo, é mais ou menos esta área na qual o meu trabalho se enquadra. Vou só introduzir aqui alguma notação breve, será do F, não será assim algo pesado, mas só para começarmos a enquadrar dentro do assunto. Trabalharei aqui nesta apresentação em notação binária, com zeros e uns. Irei considerar o conjunto das sequências finitas de zeros e uns, ou seja, sequências deste tipo, que podem ver como se fossem números binários, por assim dizer, só com nuances que podem ter zeros à esquerda, eventualmente. Pronto. Mas não é bem isto, mas podem ver desta forma. Dada uma sequência destas aqui, designamos o comprimento de x desta forma. Por exemplo, para estas sequências temos estes comprimentos. Esta sequência tem comprimento 6, porque tem 6 dígitos. E basicamente, no fundo, isso é o significado de comprimento. E a palavra vazia, designamos por epsilon, é a sequência que não tem comprimento, que tem comprimento zero. Mais coisas. Ao longo da apresentação, irei trabalhar com funções, produtos cartesianos deste conjunto para este conjunto. Dadas sequências de x1 até xn, designo por x barra o anúpolo de x1 até xn e isto aqui, o comprimento de x barra, o anúpolo dos comprimentos. Dadas as funções f1 até fm, eu represento f barra e x barra desta forma, ou seja, o anúpolo das imagens. Mais coisas. Agora entrando aqui em algumas funções especiais. Dadas duas sequências, representamos a concatenação desta forma ou desta forma, que no fundo é nada mais do que a junção de sequências. Por exemplo, a junção destas duas sequências, a concatenação, dá origem a esta sequência maior, que no fundo é só a junção. Dizemos que x é subpalavra inicial de y, se existir um z das sequências, tal que x concatenado com essa sequência dá y. Que no fundo é dizer que a palavra ou a sequência aparece no início da sequência, da outra sequência. E aqui está um exemplo em que isto não acontece. X truncado com y, esta função, que dá o próprio x, se o comprimento de y for maior ou igual que o de x, e dá uma subpalavra inicial de x com o mesmo comprimento que y. Isto pode parecer um bocadinho complicado, mas a essência é basicamente de ir buscar a subpalavra com tantos dígitos quanto a parte que está a truncar, que dá esta parte, que no fundo é a subpalavra desta aqui. Se trocarmos a ordem, obtemos o mesmo, porque no fundo o comprimento deste aqui é maior. E no fundo é basicamente essa a ideia da truncatura. Irei só introduzir mais uma função destas assim importantes, que é o produto, que no fundo pega na sequência de x
e concatena tantas vezes x quanto o comprimento y. Ou seja, eu tenho aqui uma sequência de comprimento 3, vou concatenar então esta aqui 3 vezes e dá origem a esta sequência maior. Ao longo do trabalho, irei trabalhar com polinómios com coeficientes indeterminados e laterais. Porquê que. Ai, desculpa. Pode falar. Porquê que ali no, em vez de x vezes y, não pôs x vezes o comprimento de y? É uma questão de notação. Normalmente não se costuma utilizar comprimentos quando se define estas funções e também acaba por ser um pouco mais a custo, por causa que depois estas funções podem ser mesmo definidas e querendo nós definir funções, lá está daquele produto cartesiano das sequências para sequências, dá jeito que não seja o comprimento, dá mais jeito que Sim, seja... aquele pode ser um y como qualquer outra do tamanho do y, né? Do comprimento do y. Portanto, o facto de ser 001 não interessa nada. Era a pergunta, era essa. Exatamente, Okay. Mas é isso mesmo que eu também queria mencionar, que é, no fundo, nestas duas funções, o y em si não interessa, o que interessa é mesmo o comprimento. É. E isso é realmente uma observação importante, sim. Isso é uma coisa muito importante, sim. Irei considerar polinómios com coeficientes indeterminados naturais e irei também trabalhar com funções totais ou parciais. Uma função disso total se for uma relação, funções visto como relações, e o domínio da função for o conjunto A. Isto parece um bocadinho estranho, o domínio de f ser A, normalmente que é uma função, só que aqui estamos a ver funções num sentido mais geral, no sentido de relações. E neste caso dizemos que uma função é parcial se não for total, ou seja, se o domínio de f não for o A. Que no fundo é a ideia de uma função normal, só que pode acontecer alguns objetos não terem imagem. Pronto, no fundo é isso. Irei agora introduzir a noção de máquina de Turing, uma noção interessante. E uma máquina de Turing, no fundo, é um objeto matemático finito, com um conjunto de estados finito, Q, e uma função de transição. Uma função desse produto cartesiano, de conjunto de estados e de elementos, os quais irei explicar melhor, para o conjunto dos estados, esses mesmos elementos, tantas vezes quanto capa, e depois estes aqui que são os movimentos. Isto com capa de setas naturais, exceto zero. Eu irei explicar um bocadinho mais à frente o que é que estas coisas significam. Irei, entretanto, avançar. Designamos o estado inicial da máquina por Q0 de M, ou simplesmente Q0 se não houver perigo de confusão. E a ideia de uma máquina de Turing, no fundo, intuitivamente, é um conjunto de fitas infinitas, tanto para a esquerda como para a direita, depende do modelo, mas neste caso são fitas infinitas tanto de um lado como do outro, com células, em que cada célula tem um e um só de três símbolos, o 0 ou o B, em que o B representa a célula branca, uma célula vazia, em que a máquina se encontra num estado geral, a máquina toda. Neste caso, a máquina encontra-se no estado Q. Isso, no fundo, é a ideia intuitiva de uma máquina de Turing, sendo que aqui temos três fitas, ou seja, no fundo, k igual a 3. Em cada passo discreto, em cada tempo, a máquina escreve ou não um novo símbolo nas células, onde a cabeça de leitura, isto é a cabeça de leitura, se encontra. As cabeças de leitura móveis para um lado ou para o outro permanecem separadas e a máquina depois muda ou não de estado, tudo isto conforme a informação que as várias cabeças de leitura estavam a ler e conforme o estado em que a máquina se encontrava no início. E só para isto ser um bocadinho mais interativo também, eu irei mostrar um exemplo do que é que uma máquina de Turing, ou qual é a utilidade de máquinas de Turing. Imaginemos que eu quero fazer a truncatura desta sequência com esta sequência. Eu posso fazer isto com máquinas de Turing. Posso criar uma máquina de Turing com 3 fitas, em que na primeira meto uma das sequências, na outra meto a outra sequência, e a terceira fita depois meto o resultado da função. E vou então aqui mostrar a máquina em ação. Estaremos à espera que ela dê 100, porque é a parte com o mesmo comprimento de 001. E se nós formos a ver, a máquina escuta e aceita. Aqui aceita, já ia explicar o que é essa questão de aceitar. Podíamos ter invertido os argumentos só para ver o que é que daria. E no fundo aqui daria 001
porque no fundo, como esta palavra tem comprimento maior, não vai truncar nada. E esta, no fundo, é a ideia de máquina de Turing. Pronto. E em que ali nós tínhamos uma aceitação, que é quando a máquina, no fundo, para. Só que neste modelo aqui, em vez de termos aceitação e rejeição, que rejeição é quando o argumento não é aceito, o que a máquina faz é ela para, se aceitar, e ela continua até o infinito se não aceitar. Ou seja, nunca para de computar. E pronto, no fundo esta é a ideia de máquina de Turing. Agora, se tivermos, por exemplo, uma máquina de Turing com uma fita, e dado delta de QS igual a este tipo, este quintuplo representa a instrução. E o que é este quintuplo? Este quintuplo diz-me o seguinte, diz-me que se a máquina tiver com a cabeça de leitura a ler o símbolo S, estando a máquina no estado Q, o que ela vai fazer é escrever o símbolo S', mover-se na direção M, direita, esquerda, parar, e entrar no estado Q', e a máquina entra no estado Q'. E no fundo é a ideia de instrução. A configuração da fita, no fundo, é um snapshot, por assim dizer, da situação da máquina. Isto parece um bocadinho pesado, mas a ideia básica disto é, se nós temos este exemplo para isto aqui, em que basicamente eu tenho a representação da fita desta forma, em que o estado da máquina, encontra-se antes do bit associado ao do bit que está por baixo da cabeça de leitura. E assim dá para ter uma ideia geral numa certa situação de qual é que é a situação da máquina num dado tempo. Definimos também a relação de próxima configuração desta forma, ou seja, dada uma configuração CJ, eu consigo obtê-la através de uma instrução a partir de CD, é só isso que significa. E agora vou só entrar em mais uma questão, que é a questão de computabilidade, de funções computáveis, classes de computação, coisas mais ligadas para esse lado. Uma função é na área diz computável se existir uma máquina de Turing com um conjunto de estados tal que a máquina de Turing, para qualquer input que se possa meter na máquina, no final ela dá a informação relativa a f de x barra. Ou seja, meto lá o objeto e no final a máquina vai me dar a informação da imagem, independentemente do input. Com esta notação queremos dizer que ela começa no início, isto no fundo é a tal configuração, ela começa no início, e no final a máquina vai parar tendo a informação toda na fita da imagem e estando a cabeça de leitura no início. E é por isso que nós temos aqui este q de x barra, que está aqui, e que depende no fundo do input, porque pode haver vários estados, ou pode terminar em vários estados diferentes, dependendo do input. Agora, dado uma máquina de Turing e um tuplo de sequências, designamos por time é m de x barra o número de instruções executadas. E space m de x barra, o número de casas visitadas, isto para o input de x barra. Dada agora uma função, nós dizemos que ela é computável em tempo polinomial se, para além de existir uma máquina de Turing que a compute, ainda existir um polinómio tal que masora o tempo de computação no comprimento do input, ou seja, independentemente do input que eu tenho, do objeto que eu passo para a máquina, eu consigo mesurar o tempo que ela demora por um polinómio no comprimento do input. Ou seja, na pior das hipóteses, ela demora este p de comprimento x barra. A mesma noção pode ser feita para o espaço. Nesse caso, é só substituir o time pelo space e assim conseguimos definir a ideia de uma função computável em tempo e espaço polinomial. E com isto podemos definir então aquelas tais caixas. P-time e P-space são as classes de funções computáveis em tempo e espaço polinomial. E podemos ter definido outras classes. Podemos ter definido, por exemplo, a classe exponential time, das funções computáveis, mas agora em tempo exponencial. Há mais classes do que só estas. Podemos definir a classe P dos problemas de decisão que possuem a máquina de Turing que as resolve em tempo polinomial, ou seja, problemas de sim e não, como por exemplo uma função, ou melhor dizendo, será que um número é divisível por outro? Será que este número é primo? Problemas assim que requerem uma resposta sim ou não, são problemas que enquadram-se aqui.
e que tem uma máquina de Turing que diz sim, não, em tempo real. E podemos também definir NP, que é a classe de problemas de decisão que possui uma máquina de Turing que resolve em tempo real, mas neste caso não determinística, que é um conceito que generaliza as máquinas de Turing determinísticas. Não irei entrar em detalhes agora quanto a isso, mas que é um conceito interessante e bastante curioso até. E não se poderia deixar de falar do grande problema que está em aberto, que se P é igual a NP ou diferente. É um dos problemas da Coin Institute, do milénio, com um prémio de 1 milhão de euros, e que quem conseguir responder, pronto, ganha esse prémio. No fundo, o trabalho que eu fiz foi em P-Time, ou esteve relacionado com P-Time até agora, que no fundo é uma generalização de P, porque P é os problemas de decisão, problemas de sim e não. P-Time é uma generalização que, em vez de dar só sim e não, 1 e 0, pode dar mais coisas, pode dar 1, 0, 0, 0, 1, pode dar esse resultado dos outros. E, no fundo, esta enquadração é um enquadramento mais teórico da questão. Agora vou entrar mesmo naquilo que eu estive a fazer até agora. Eu estive a trabalhar na caracterização de Cobham para P-Time, que é uma caracterização independente de máquinas. Esta caracterização foi introduzida por Alan Cobham em 1964 na International Congress for Logic, Methodology and the Philosophy of Science, que ocorreu em Jerusalém, salvo a segunda edição. E nesta edição apresentou, então, esta caracterização, que, no fundo, é uma forma diferente de ver as funções de P-Time. Que caracterização é esta? Esta caracterização é a PT1, que é mais pequena classe de funções construídas por três funções iniciais, as projeções, que devolvem simplesmente o argumento que se encontra na posição J, o sucessor, que, dado o input, adiciona no final o I, concatena X com I, condicional, que dá Z se X for sobre palavra inicial de Y e W caso contrário, e que, para além destas três funções iniciais, tem dois esquemas. O primeiro esquema é da composição, ou seja, se eu fizer composições de funções dessas três funções, o resultado será ainda uma função de PT1. E recursão limitada na notação, ou seja, esta função definida desta forma é uma função de PT1. Vou entrar agora em um bocadinho mais detalhe nesta função, porque ela é essencial. Ela, no fundo, é uma função que tem estes inputs. X barra pode ser, no fundo, os inputs que nós quisermos, mas esta função tem como primeiro input, primeiro argumento, um argumento que é dado de forma recursiva, ou isso, sim, exatamente, que, se for epsilon, dá uma função de PT1, que é de X barra, e para um dado YI, o resultado é a imagem da HI de Y de X barra e a imagem anterior. Tudo isto truncado por uma função imitativa. E isto, no fundo, é a recursão limitada na notação, com este HI a depender deste I. Isto parece assim um bocadinho pesado, e realmente é, no início, mas é uma questão de entrar no conceito. Porque a essência desta classe PT1, é a seguinte: é com três funções iniciais e com esquemas, fazendo composições e recursões limitadas na notação, nós conseguimos obter todas as funções de PT1 e obter assim, obter a PT1. Aquela função imitativa de que falei, no fundo, são funções que também são construídas como funções iniciais, em que as funções são a projeção, a concatenação e o produto, e em que os esquemas são a composição da mesma e a substituição de variáveis por constantes, no fundo. Esta questão da função imitativa para esta apresentação não interessa muito, não precisam de estar a saber. O importante mesmo a reterem é que aquela classe, a PT1, é a classe de funções iniciais construídas que começa com funções iniciais, que são os blocos, e que depois nós construímos por cima, criando novas funções com composições e recursões limitadas na notação. Essa é a ideia essencial de PT1. Existe uma questão quanto à função imitativa, é que se tivermos uma função imitativa, conseguimos sempre arranjar um polinómio que satisfaz esta propriedade, e vice-versa, dado um polinómio, conseguimos arranjar uma T imitativa que satisfaz esta propriedade.
Mas isto é mais a título de curiosidade, não iremos tanto entrar em detalhes quanto a essa questão. Agora vou mostrar um exemplo mais prático de como é que se pode construir uma função destas, porque isto assim é um pouco pesado e com exemplos até dá para ver a essência da questão. Imaginemos que queremos mostrar que a concatenação é uma destas funções, uma função de PT1. E nós começamos a analisar a questão e observamos que a concatenação de x com a palavra vazia dá o próprio x, porque a palavra vazia no fundo não tem nada. E a concatenação de x, y, i acaba por ser nada mais nada menos a concatenação de x, y concatenado com i. Ou seja, no fundo, a propriedade associativa. E devido a esta questão, devido à questão de conseguirmos obter com a informação de x concatenado com y, o x concatenado com y, podemos definir então esta função através da recursão limitada na notação, em que para y dá o próprio x, a projeção de x, ou seja, o x, e para o input y, dá no fundo o sucessor da projeção do anterior. Ou seja, vamos buscar então a informação do anterior, que é o que está aqui, a informação do anterior, e vamos adicionar agora o dígito i. E adicionamos então o dígito i, que é o que este SI faz. Tudo isto truncado com XY0, que aqui não está a fazer nada, porque no fundo isto vai ter sempre o mesmo comprimento do que está aqui. Portanto, podiam até tirar isto no fundo, que não fazia grande mudança. E desta forma conseguimos mostrar que isto é uma função de PT1. E aqui está um exemplo de como é que se pode construir estes tipos de funções. Vamos agora entrar no âmago mesmo do trabalho que eu tenho estado a desenvolver, que é a prova de PT1 igual ao Ptime, que é algo importante, porque no fundo, ao eu fazer esta afirmação, estou a dizer o seguinte: ok, aquelas funções computáveis em tempo polinomial com máquinas, esquece. Podemos considerar este PT1 construído desta forma, que caracteriza na mesma as funções de Ptime. Não preciso de pegar em máquinas de Turing, posso no fundo ver as funções computáveis desta forma. Ou posso ver a caixa do Ptime com estas funções. E no fundo é basicamente esta afirmação que se pretende fazer com a igualdade. Para isso, seria necessário vermos um lema. Eu apresento aqui por questões de mostrar, no fundo, um bocadinho o trabalho, mas não irei entrar nos detalhes da prova. Mas, basicamente, se tivermos uma função de PT1, conseguimos sempre arranjar um polinómio que mesura o comprimento da imagem no comprimento do input. Ou seja, qualquer imagem que, independentemente do input que eu pego, eu consigo sempre mesurar a imagem por um polinómio. Na pior das hipóteses, há de ter este tamanho, o tamanho do polinómio. Isto seria importante para mais à frente, mas dado como eu não vou mostrar certas questões, não irei mostrar então a prova, não vale muito a pena, mas fica só a ideia de que, no fundo, isto seria importante e está aqui a prova, não vou estar a mostrar por questões de tempo. Mas, por exemplo, a ideia basicamente seria arranjar um polinómio que de certeza que mesura a imagem. E só para mostrar aqui a projeção, se nós fizermos o comprimento da projeção, veremos que no fundo é o comprimento da entrada de xj. Ou seja, se eu considerar este polinómio, ele de certeza que vai mesurar. E no fundo seria mais ou menos essa a ideia, faríamos para as funções iniciais e depois mostraríamos o mesmo resultado para os esquemas, para a composição e também para a recursão limitada na notação, com algumas nuances e com algumas questões, como por exemplo aqui aquela tal observação da função limitativa, e no fundo seria essa a ideia. Vamos agora entrar mesmo na prova. Vou mostrar que PT1 está contido em Ptime. E para isso, no fundo, o que queremos fazer é mostrar que as funções iniciais são funções computáveis em tempo polinomial e depois, pegando em funções que já sabemos que são de Ptime, aplicar os esquemas e ver se nos mantemos em Ptime. E no fundo é isso que esta parte da prova pretende fazer. Para isso, então, seria necessário mostrarmos que as várias funções iniciais têm máquinas truncas com potente tempo polinomial. Eu não vou mostrar todas. Teríamos aqui o exemplo da projeção, em que iríamos assumir algumas coisas, e que dava para construir uma máquina de Turing que de facto a computa e, para além disso, computa em tempo polinomial. Não vou mostrar o exemplo da projeção, mas vou mostrar um exemplo do sucessor. E para isso eu vou então fazer algumas assumptions, algumas assunções.
só para facilitar a construção da máquina. Vamos assumir, sem perda de generalidade, que a informação referente a SIS encontra-se no início da fita. Vou construir uma máquina de Turing com uma fita e no início terá a informação de SIS. A fita terá, no final, a imagem da função. E para além disso, no início, a cabeça de leitura encontra-se no início da informação da fita. Ou seja, encontra-se no primeiro bit de SIS, no fundo. E com estas assumptions, com estas assunções, podemos então construir uma máquina de Turing com dois estados, cuja função de transição é dada por esta tabela. Ou seja, delta de Q de 0 é igual a este triplo. E o que no fundo isto quer dizer é o seguinte: olhem, se nós encontrarmos o bit 0, ou a cabeça da leitura estiver a ler o bit 0, no estado que é 0, então o que ela vai fazer é escrever o bit 0, ou seja, não apaga-se, simplesmente mantém-se ao 0, move-se para a direita e permanece no estado que é 0. A mesma questão para quando ela encontra 1, e quando ela chegar ao final, porque ela no fundo vai estar a mover-se sempre para a direita, até chegar ao final, quando não houver mais informação, que é quando encontra a primeira célula branca, então ela aí vai meter o dígito I, ou seja, vai meter a informação que falta. E entra no estado Q1, que, dado que não existe instrução associada para o estado de Q1, a máquina para. E no fundo é basicamente isso que faz. Ela vai se movendo para a direita, enquanto houver bits, e quando chegar ao final de SIS, mete lá o I e pronto, temos na fita a imagem da função. Sendo assim, a máquina demora tanto, ou executa tantas instruções quanto o comprimento de SIS, quanto o comprimento da fita, porque está-se a mover para a direita, mais uma computação adicional para o I, e desta forma conseguimos mostrar que esta função de facto é de p-time. Existe uma máquina de Turing que a computa e para além disso é mesurada por este polinómio. Na verdade é igual até este polinómio, o tempo da computação. Podíamos fazer o mesmo para o condicional, mas não irei mostrar mesmo por questão de tempo, mas seria algo um bocadinho mais pesado. Seria necessário uma lista um bocadinho maior, mas também faço e consegue-se provar que esta máquina acaba por ser mesurada por este polinómio e consegue-se manter a sua função também em p-time. Agora, para os esquemas, seria necessário então assumir que as funções envolvidas no esquema são de p-time e de certa forma fazer uma hipótese de indução, como se fosse uma indução. A hipótese de indução seria, ok, as funções envolvidas no esquema já são de p-time e com isso iríamos ver se, aplicando o esquema, a função resultante do esquema era ainda uma função de p-time. Podia-se fazer isso para a composição, para a recursão aumentada na notação. O exemplo da composição acaba por ser um bocadinho mais pesado, porque nós temos a composição, mas atenção, a composição é a composição de várias Gs, então acaba por ser um bocadinho mais pesado, mas a ideia seria, no fundo, inicializarmos cada coisa, os polinómios, as máquinas envolvidas, de todas as funções envolvidas. Seria depois, isto só uma ideia breve, não vale a pena entrarmos em grandes questões, mas só uma ideia da prova. Basicamente a ideia seria inicializar tudo, inicializar o conjunto dos estados, as várias assunções, todas essas questões. E depois a ideia seria criar uma máquina G global com tantas fitas quanto as várias funções Gs, em que cada fita é a máquina de Turing associada à função G dessa fita, à função G dessa fita. E a ideia seria, então, temos uma máquina global em que cada fita computa a imagem da função de G, e no final, quando todas as fitas já tivessem ou quando todas as máquinas associadas a todas as fitas já tivessem feito a sua computação, então aí a máquina global G parava e dava início a H. E essa, no fundo, é a ideia. Essa ideia dá origem a este conjunto de estados assim um bocadinho gigante e assim que a pessoa fica a olhar e fica a pensar que é esta coisa. Mas, no fundo, isto aqui é só para dizer essa mesma ideia, que é, com estes estados, consideramos todas as combinações possíveis de todos os estados e então construímos uma máquina global que em cada fita computa a sua G. E assim podemos considerar a função de transição dessa G, que acaba por ser construída desta forma, em que temos dois tipos de estados. Os estados que... temos dois tipos de fitas, melhor dizendo. Temos dois tipos de fitas. Umas em que
a máquina associada a essa fita ainda está a computar, e as outras fitas em que a máquina já parou e está só em stand-by, no fundo. E no fundo seria essa a ideia. Isto tudo só para dizer que podíamos então construir a máquina da composição, agora sim, que seria no fundo dada por os estados da máquina global G. Seria a própria G, ou seja, seria uma máquina com M fitas, com cada fita a computar a sua respectiva G, e quando a máquina global G parasse, então teríamos em cada fita o resultado da imagem e por cima disso aplicamos então a máquina de H. E assim conseguimos concretizar a ideia de composição, que é nós temos o G barra de X barra e agora vamos obter a imagem disso. E no fundo essa seria a composição. E ter esta máquina pode-se provar que ela é computável em tempo polinomial, utilizando aquele tal lema, e era para isso que seria necessário esse lema, e desta forma dá para fazer a da composição. Podemos também entrar nas questões na questão da recursão limitada na notação. Eu não irei mostrar também em detalhe, porque só isso levaria a apresentação toda para mostrar, porque ainda é um bocadinho longo, mas a ideia é, no fundo, construir uma máquina de Turing com 6 fitas. Uma fita associada ao Y e uma fita associada ao X bar, que são os argumentos. Essas fitas não seriam alteradas. Uma fita que seria chamada a fita do clock, que seria uma fita onde estaria as várias subpalavras de Y, para indo obter de forma recursiva os vários resultados. Uma fita do F, que no fundo teria a informação da função obtida na iteração anterior, ou seja, seria no fundo este fy de x barra, esta t que seria a função imitativa, e este hd que seria então o valor atual da função, seria então isto tudo, ou seja, o f de y de x barra. E através de ciclos em que seriam feitas então em cada ciclo a obtenção deste elemento aqui, podia-se obter de forma indutiva os vários resultados. Que é interessante porque este esquema apodera-se da recursão, porque ele vai obter o resultado tendo em conta o que é que está para trás, que no fundo é o que está aqui a acontecer. Mas esta máquina construída assim, o que ela faz é, de forma indutiva, ou seja, começando do início até ao fim, dar o resultado, enquanto o esquema em si começa do fim para o princípio. Isso é uma questão muito interessante e até filosófica da relação que há entre a indução e a recursão. Mas, no fundo, a ideia seria criar uma máquina de Turing com 7 fases, em que no início computava a G e depois entrava num ciclo, e nesse ciclo, então, em cada fase, a máquina faria uma certa coisa. Por exemplo, nesta fase, ela decidiria entre continuar ou parar, ou seja, entre ver se já tínhamos obtido o resultado, se não, mais um passo de indução, ou mais um valor indutivo. Copiar e apagar conteúdo só para prepará-las para próximas fases. Computar várias coisas, como por exemplo computar a imagem da HDI, outras coisas como apagar e copiar, conteúdos de fitas para outras fitas, coisas assim, para no final obter nesta última fita a informação do resultado final. E no fundo esta seria a ideia da função imitativa, que é algo bastante interessante, e se quiserem falar comigo sobre isso depois da reunião podem falar, porque a prova é realmente interessante e há realmente coisas bastante interessantes nesta prova desta máquina. Depois seria mostrar que ela de facto computa em tempo polinomial e isso dá para fazer. E podemos então concluir que PT1 de facto está contido em P-time. Outra inclusão é uma inclusão que demora um bocadinho menos, porque não temos estado a construir as máquinas e tudo mais. É mais breve. No fundo é pegar numa função de P-time, pegar na sua máquina, no seu polinómio, que amasora no tempo da computação, e depois pegar na função imitativa que satisfaz esta propriedade, que isto é outra questão que também não abordei, mas não precisam de saber esta questão. A essência de mostrar esta inclusão é, no fundo, construir uma função run que dada uma configuração inicial, este C de X, e só fazer aqui um parênteses, nós temos de conseguir arranjar uma forma de conseguir
de conseguir saber qual é que é a situação da máquina numa dada altura, e é exatamente aí que entra a configuração. Só que em vez de utilizarmos a definição da configuração do tal snapshot da máquina, o que fazemos é criar uma espécie de código que nos diz a situação da máquina, onde é que está a cabeça de leitura, o que é que está na fita, qual é que é o estado, etc. E criando uma função que no início dá uma configuração inicial, ou seja, qual é que é a situação da máquina de Turing no início, e em cada passo dar uma configuração seguinte da configuração anterior, é possível passar pelas várias configurações da máquina, pelas várias situações pela qual a máquina passa, até chegarmos à configuração final, onde aí a máquina vai, no fundo, parar, ou seja, dar sempre a mesma configuração. Este C aqui dá uma configuração inicial e este delta é a função próxima configuração, que me dá, no fundo, a configuração seguinte, ou seja, qual é que é a computação seguinte, tendo em conta a configuração que eu tenho anteriormente. E, no fundo, seria essa a ideia. Naturalmente, seria necessário mostrar que esta C e esta delta são funções de PT1, exatamente PT1. E essa é a parte mais interessante, porque porque é essa a parte em que se constrói mesmo as funções, e para quem gosta de programação, acaba por ser um bocadinho parecido a programação, no fundo. Construir ali um bocadinho a bottom-up, construir as funções assim mais de baixo nível, e depois construir aquelas maiores em que já começam a fazer mais coisas, e dessa forma conseguimos obter a C e a delta. Esta truncatura é só uma questão técnica para o resultado não se perder. E depois poderíamos então pegar na run de T de X de Cis, que seria no fundo a pior situação, ou seja, a situação em que a máquina de Turing demora tanto tempo quanto o polinómio. Tirávamos a parte associada à situação da fita, que seria então a imagem da função. E dessa forma consegue-se mostrar que f é igual a out, em que esta out seria então a de PT1. E no fundo seria essa a prova desta inclusão, e assim conseguimos mostrar a igualdade, e assim conseguimos ver máquinas de Turing ou funções computáveis em tempo polinomial através desta caracterização, sem ser necessário recorrermos a máquinas. Irei só falar de mais uma coisa breve, que é a questão da função imitativa. Porque a gente olha para aquela recursão imitada na notação e temos aquela truncatura, e que eu parece que está assim um bocadinho à toa, por assim dizer. Porque é que nós haveríamos de necessitar de uma coisa dessas para aqui? E para mostrar-vos a necessidade de termos essa truncatura, essa função imitativa a truncar a recursão, vou-vos dar um exemplo. Imaginemos que temos esta função, que para epsilon de x dá o próprio x, e para um dado y de x dá a concatenação das imagens anteriores. Dá para mostrar que isto, no fundo, é uma função constituída por recursão imitada na notação, só que sem aquela truncatura. Vê-se aqui que, de facto, até é possível, até podíamos tirar a truncatura. Se nós tirarmos a truncatura, nós conseguimos fazer isto aqui. Mas a questão é que a retirada da truncatura acaba por afetar isto. E só uma questão, só à parte. Eu quando mostrei a construção da concatenação, eu falei-vos aqui que isto aqui estava a mais, e realmente estava a mais, e isto podia-vos levar a pensar, ok, mas afinal para que é que isto serve? Então, se nós formos a ver, a realidade é que se o comprimento de y for zero, ou seja, se for a palavra vazia, a imagem da função seria, no fundo, o x, e se nós tivermos como hipótese de indução que a imagem que o comprimento da imagem é este valor aqui, conseguimos provar que o comprimento da imagem é dado por esta expressão, 2 elevado a y de x. E desta forma conseguimos mostrar, por indução, que o comprimento da imagem é isto. O que é grave, porque no fundo o que nós estamos a dizer é que a imagem cresce exponencialmente conforme aumenta o tamanho de y. Ou seja, basicamente, sem aquela truncatura ali, o que pode acontecer é que, ao obter resultados de forma recursiva, a imagem da função pode explodir em comprimento. Podemos ter
podemos ter sequências gigantes a explodir em tempo, peço desculpa, em espaço, em comprimento exponencial. E isso acaba por ser grave porquê? Porque isto é uma coisa que se sabe, sabe-se que p-time está contido em p-space, e uma função destas a dar resultados com tamanho exponencial não seria de p-space, então nunca poderia ser de p-time. Ou seja, se nós não metêssemos aquela função limitativa ali, o pt1 não seria igual a p-time, seria igual a outra coisa. E é por isso que é necessário esta função limitativa. É para evitar que os resultados não tenham comprimentos potencialmente exponenciais. E a seguir esta apresentação, e dado que ainda vou estar a trabalhar um pouco nestes temas, irei avançar para outras questões. Porque nós podemos fazer outras perguntas, como por exemplo, ok, nós temos aquela recursão limitada na notação, mas porquê a recursão limitada na notação? Será que nós não podemos utilizar outra coisa, outro esquema que consiga também traduzir p-time, ou talvez outras classes com complexidade? Isso são coisas que seriam interessantes de abordar e que eu pessoalmente gostava de abordar, mas que só no futuro veremos o que é que no fundo pode vir daí. E no fundo há um mundo aberto a explorar para mim nesta bolsa, esta investigação, porque realmente há muita coisa interessante que se pode ver aqui, que se pode ver neste ramo tão interessante que é a área da complexidade computacional. Pronto, cheguei ao fim da apresentação, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, podem sempre falar comigo, as várias provas que eu mostrei, se tiverem interesse, posso mostrar, principalmente aquela em que tinha a tal C e a tal delta, a construção das funções posso mostrar porque é mesmo interessante, para quem gosta de programação é mesmo algo bastante interessante. E agradeço por a vossa presença aqui nesta minha palestra sobre aquilo que estive a fazer. Muito obrigado. Obrigada. Eu tinha uma dúvida. Também existe o p-space, também estudaste? Ou... p-space, não. Eu não estudei p-space. Tenho uma pequena noção do p-space, só que não estudei mesmo. O que eu tive a estudar mais foi p-time. Foi p-time visto através de pt1. Foi isso que tive mais a estudar. Ok. E o NP-time existe? NP-time, salvo erro, existe, sim. Porque no fundo acaba por ser basicamente fazer o mesmo, só com máquinas de Turing não determinísticas. Sim, eu acho que existe, sim, existe. Existem no fundo várias classes, nós podemos considerar mesmo muitas classes. Isto é algo que se pode inventar muito, e há imensas classes mesmo. Há muitas mais do que aquelas que apresentei. E sim, existem. Ok, obrigada. Diana, não sei se queres dizer algo. Eu queria agradecer ao Stefano pela bela apresentação e queria perguntar se, pronto, estavas a dizer que existem várias formas, várias coisas que podem inventar, e se tu pensaste em inventar alguma. Só uma coisa, eu até te digo mais. Não é que eu esteja a ir nessa direção, mas estou a tentar ver se consigo ver de forma diferente algumas classes, mas se pensar mesmo no assunto mesmo a sério, não, ainda não pensei. Mas seria algo bastante interessante, se bem que estas questões costumam ser um bocadinho difíceis, ou melhor dizendo, há classe de complexidade que são um bocadinho difíceis, acaba por ser uma coisa que não é muito fácil, e isso podes ver no P, na questão do P versus NP, ninguém sabe se é igual ou não é. Pensa-se que é diferente, mas ninguém sabe. Essas questões não são propriamente fáceis, algumas das classes, mas sim, é uma questão interessante de tentar buscar outras classes e de arranjar outras formas. Há uma forma de ver classe, que é relativizar a classe, salvo erro, que é ver classe através de oráculos. Que não tenho bem a certeza do que é, mas no fundo é através de um oráculo que, dito de forma intuitiva, dá uma resposta quanto a uma certa situação. Eu no fundo posso criar outras classes de complexidade.
em que utilizo oráculos para me dizerem certos tipos de informação. E há muitas classes que se pode criar mesmo com nisto aqui. Sim. Certo. Obrigada. É um trabalho que ainda tens de desenvolver. O Vitor Exato. está com a mão levantada, por isso vou deixá-lo falar. Obrigado, Diana. Há uma pergunta, depois de assistir à apresentação do Stefan, que se impõe. Stefan, o que achas de programação? Ui, isso é uma pergunta muito interessante, sabes? Porque... Ou melhor, gostaste de programar? Gostei, podes ter a certeza que eu gostei. Eu gosto mesmo muito de programação, é daquelas coisas que me dá gosto de fazer, porque eu gosto de inventar algoritmos para achar soluções. E realmente, neste trabalho que eu estive a desenvolver, apesar de não ter programado mesmo a sério, no fundo fiz um bocadinho de programação, porque máquinas de Turing acaba por ser um pouco como programar. Não é bem isso, naturalmente, mas acaba por ser um pouco como isso. E aliás, não vou dizer a origem da programação, porque isto não é verdade, mas no fundo a origem dos computadores, de certa forma, isto dito grosso modo não é verdade, mas a origem dos computadores passou, de certa forma, também por estes lados, nomeadamente na questão do poder computacional, porque antigamente pessoas como Alan Turing, que criou o conceito de máquina de Turing, e outras pessoas como Church e tudo mais, andavam à volta de tentar arranjar uma forma de captar a ideia de computação, de ser computável. O que é uma coisa ser computável? E foi daí que surgiu, de certa forma, os computadores que nós temos hoje. Dito de forma muito grossa, naturalmente não foi assim, mas uma das origens dos computadores, ou a razão dos computadores hoje em dia, deve-se também, de certa forma, ao trabalho desenvolvido por essas pessoas. Se bem que não é bem assim, mas há muitas mais coisas para falar. E pronto, mas sim, programação, gosto muito de programar, sim. Ok, obrigado, era só isso. Nada. Também outra curiosidade, isto tem a ver com pronto, o Enigma, como ele conseguiu descobrir o código, pronto, disfarçar o código do Enigma na Segunda Guerra Mundial. Era o Alan Turing que, pronto, que conseguiu, foram através das máquinas, certo? Sim. Salvo erro, existe aquele filme bastante conhecido. Sim, é como é que se chama? Exato. Falta o nome. Imitation Game, acho que chama-se assim. Acho que é isso, sim. Existe esse filme em que, pronto, naturalmente no filme eles metem uma ou outra coisa ali de drama que não corresponde bem à realidade, naturalmente. Mas no fundo, isto é o que me parece e pelo que ouvi dizer, e também por pesquisas que fiz, no fundo ele conseguiu codificar à custa de informação que os nazis passavam na rádio todas as manhãs, salvo erro, era isso, que através de uma informação que passavam, basicamente davam um código aos seus parceiros, noutros locais, sobre o que seria feito. E foi a partir daí, a partir dessa questão que o Alan conseguiu depois chegar a decifrar o enigma. Eu acho que havia alturas em que eu não conseguia, mas havia outras alturas em que eu conseguia decifrar e isto depois acabou por ter o seu efeito na Segunda Guerra, porque sabemos lá o que é que teria sido se não fosse isso, porque há essas coisas às vezes têm impacto na história e realmente eu também teve nessa área, sim. Essa área é mais Muito de interessante o criptografia. trabalho, Sim, muito interessante. realmente Parabéns interessante. pelo trabalho. Acho que a professora Obrigado. Ana queria dizer alguma coisa. Eu? Não, acho que a professora Ana queria dizer alguma coisa ou não sei. Não, só dar a todos os parabéns ao Stefan, não é? Continua aqui com o trabalho, não é? E pronto. E nunca parar com a curiosidade, não é? Tentar saber mais sempre. Muito bem. Obrigado, professora. Mais alguém tem alguma dúvida? Pronto, dá pela falta de respostas e já vendo ali a professora Fátima com as palminhas, eu acho que agora resta-nos só dar os parabéns ao Stefan
e pronto, e palminhas. Obrigado. Até à próxima, não é? A próxima sessão do seminário será no dia 31, salvo erro. Acho que é 28. 28. Vai manter a quarta? É uma sexta. Não é 28? É 28, é 28. No dia 28 e será apresentada pelo José Reis, que já fez o mestrado. Já É aluno de está a fazer doutoramento, sim, é aluno. doutoramento, exato. Doutoramento, é aluno de doutoramento, sim. Pronto, e estão todos convidados a vir e obrigada por terem participado. E obrigada mais uma vez, Stefan, por teres apresentado o trabalho. É muito, muito interessante e é bom ver o quão motivado e interessado estás no tema. Obrigado. Um prazer meu apresentar este trabalho. Obrigada. Então, até a próxima. Até a Adeus, próxima. boa tarde.